A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo para mais um vídeo de mensagem aqui do nosso canal. E eu quero pedir a você que já deixa aí o seu like abençoado para fortalecer o nosso canal e também, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative todas as notificações de vídeo clicando no sininho e não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus irmãos, amigos, para que todos possam ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos ler um texto da Bíblia que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9, que disse assim a palavra de Deus: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Queridos irmãos, senhoras e senhores, diz a história que um certo dia o filósofo Diógenes, em plena luz do dia, ele caminhou pelas ruas de Atena com uma lamparina acesa. E as pessoas começaram a perguntar: mas o que você está fazendo em plena luz do dia com uma lamparina acesa? A resposta do homem foi objetiva e resoluta: eu estou à procura de um ser humano. No texto sagrado que nós lemos aqui, nós vemos o Senhor nosso Deus à procura do homem, à procura de Adão. Adão havia pecado, havia saído da presença de Deus e estava escondido da presença do Senhor. Mas Deus, com seu amor, com o seu grande amor, com o zelo, ele andou pelo jardim procurando Adão. Todos os dias diz a Bíblia que Deus descia no jardim para conversar com o homem. Mas nesse dia Adão não estava e Deus se preocupou. Então a Bíblia diz que Deus caminhou pelo jardim procurando Adão, procurando um ser humano, procurando aquele que Deus havia criado e perguntando: aonde você está? Aonde você está? Meus queridos irmãos, e até hoje Deus ainda está à procura do ser humano. Aí você pode até me perguntar e dizer: como assim, irmão Moisés? Mas para quê? Eu te respondo: primeiro, Deus ama o ser humano porque foi Ele que criou. E o propósito de Deus estar à procura do ser humano é para salvá-lo. Por que, você pode me perguntar? Eu te respondo: porque o ser humano foi criado por Deus não para o infortúnio, não para a desgraça, não para o mal e não para a perdição. Não é o desejo de Deus que o homem se perca. Muito pelo contrário, o que Deus quer é a salvação do pecador. E isso nós vemos no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, onde o próprio Deus diz: desejaria eu a morte do ímpio? No capítulo 33, versículo 11, o Senhor Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. E Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, Paulo disse o seguinte: porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Meus queridos irmãos, a Bíblia está recheada de exemplos de Deus à procura do ser humano, de Deus à procura do homem que Ele criou, mas que havia caído no pecado. Então Deus sempre está à procura do homem. Na Bíblia Sagrada nós temos o exemplo de Levi. A Bíblia diz que Levi estava na alfândega, cobrando os impostos, mas Jesus o viu e disse: vem e segue-me. E Levi seguiu a Jesus. Isso está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia fala também de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem que era rejeitado pela sociedade. E ele teve desejo de conhecer Jesus. E ele subiu numa árvore para conhecer a Jesus. E quando antes de Zaqueu ver Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: nesta manhã o Senhor Jesus Cristo está à tua procura. Deus está à tua procura porque Deus te ama e Ele quer mudar a história da tua vida. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, porque Ele te ama e quer executar os seus projetos através de você. Deus quer te levantar como um atalaia, como um pregador, como um anunciador do Evangelho, como um ganhador de almas para a glória do teu nome, porque Deus te ama e Ele quer te reconciliar com Ele nesse momento através do sangue de Jesus Cristo.
Ele te ama de tal forma que o próprio Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo sempre está em busca do ser humano, porque em Apocalipse 3:20 ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à tua procura para salvar, mas não somente para salvar. O importante é a salvação. Deus está à tua procura para te salvar, perdoar os teus pecados e fazer de você uma nova criatura. Mas também Deus, ele tem um propósito maior para a tua vida. Ele quer te usar. Como, irmão Moisés? Ele quer te usar na obra do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te usar como um agente da sua vontade, como um instrumento dos seus propósitos, como um vaso escolhido para fazer a sua vontade. Você é um vaso escolhido, você é um vaso escolhido e Deus está à tua procura. Deus está à tua procura para te fazer um agente da sua vontade, um instrumento dos seus propósitos e um vaso escolhido para fazer a sua vontade. Na Bíblia Sagrada, a própria história testemunha de uma maneira eloquente Deus usando o ser humano. Veja que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito das mãos de Faraó e levá-los a uma terra boa que emana leite e mel. Deus usou Josué como um grande conquistador. Josué conquistou todas as terras que Deus havia dado a Abraão, que Abraão havia comprado para o povo de Israel, porque o povo seria grande, mas com o passar do tempo, Jacó saiu da terra, foi para o Egito e lá no Egito ele permaneceu até a morte e as pessoas daquela região tomaram todas as terras. Então era necessário que Deus usasse alguém para restituir aquelas terras. Então Deus usou Josué como um grande conquistador para conquistar as terras que Deus deu a Abraão. Deus usa Gideão também. A história narra a história de Gideão, né? A própria história narra, é testemunha da história de Gideão, um homem que ganhou uma guerra com apenas 300 homens, isso para a glória de Deus. Deus usou Débora como uma grande juíza que libertou o povo da escravidão do rei de Jabim. Deus usou Samuel como profeta, como juiz e como sacerdote. Deus usou Davi, tirou Davi do meio das malhadas, das ovelhas e colocou ele no trono, colocou ele lá no trono de Israel. Deus usou todas essas pessoas e tem usado as pessoas hoje na terra, tem me usado hoje para transmitir essa palavra para você. Mesmo nós vivendo nessa pós-modernidade, nós vemos que nós vivemos na era do computador, do robô, dos telefones celulares, das máquinas, dos robôs, de tanta coisa que nós nunca tínhamos visto e hoje nós temos visto, mas mesmo nessa era pós-moderna, na era das grandes tecnologias, Deus está à tua procura para te usar como um agente da sua vontade, como um instrumento dos seus propósitos e como um vaso escolhido para fazer a sua vontade. Mas não fica por aqui, o Senhor nosso Deus então está à tua procura para te honrar. Você, como, irmão Moisés? Eu te respondo, Deus, Ele quer te honrar. A Bíblia Sagrada diz, lá em Isaías capítulo 42, verso 8, que Deus não dá a sua glória a ninguém. O salmista, no Salmo 115, verso 1, o salmista nos convida a dar glória a Deus somente a Ele. A Deus pertence toda a glória. Aí você me pergunta, mas como Deus pode me honrar se Ele não dá glória dele para ninguém? A Bíblia Sagrada narra, a Bíblia Sagrada fala de um Deus que tem prazer de honrar os seus filhos. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 2 e 30. E tem tantos exemplos na Bíblia de Deus honrando homens e mulheres para a glória do seu nome. Deus honrou José lá no Egito. José foi preso indevidamente, foi caluniado, sem cometer crime algum foi para a cadeia, mas Deus tirou José da prisão e colocou ele como governador de toda a terra do Egito. Deus honrou a Daniel, que foi levado para a Babilônia como escravo, mas lá na Babilônia
Deus honrou Daniel, colocou Daniel como príncipe, e Daniel regeu várias cidades, governou várias cidades, foi governador de cidades ali, colocado pelo rei Nabucodonosor. Como já falei, Deus honrou Davi, tirou Davi do meio das ovelhas e colocou ele no elevado trono do reino de Israel. Deus colocou Davi como rei de Israel, um menino que era pastor de ovelha. Deus tira a pessoa do anonimato, do abandono, do desprezo, para colocar em lugar de honra. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa manhã. É só você ouvir a voz do Senhor. Veja que Deus está à tua procura, como Ele estava à procura de Adão, dizendo: aonde você está? Aonde você está? Deus quer trazer você para os seus braços. Deus quer te salvar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te usar como um agente da sua vontade, como um vaso escolhido para fazer a sua vontade. Deus quer te honrar, como Ele honrou Moisés, como Ele honrou José, como Ele honrou Daniel, como Ele honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, como Ele honrou tantas e tantas pessoas e tem honrado nos dias de hoje. Deus quer fazer isso na tua vida. Não perca tempo. Não perca tempo, meu amigo, não perca tempo, meu irmão. Corra para os braços de Jesus, porque hoje Deus, Ele quer mudar a tua vida para melhor. Quer te colocar em lugar de destaque para a glória do nome dEle. Pai, em nome de Jesus eu te louvo por essa palavra e por todas as pessoas que estão me ouvindo nesta manhã. Que o Senhor abençoe a todos ricamente. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço hoje para todo sempre. Amém.